Meus amigos, meu nome é Paulo Natali. Eu moro numa pequena cidade do estado do Pará chamada Mocajuba. E eu fui membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia por muitos anos. Eu conheci a Igreja Adventista por volta do ano de 1990. E hoje eu não estou mais na Igreja Adventista. Hoje eu lidero uma pequena comunidade, a comunidade adventista, onde nós nos reunimos, pregamos o Evangelho, estudamos a Bíblia e aguardamos Jesus voltar. Eu pretendo gravar uma série de vídeos para pregar o Evangelho, né? Ajudar na pregação do Evangelho. Mas neste primeiro momento, a minha intenção é exatamente esclarecer, talvez, o porquê, né, dessa decisão. Nós estamos com uma comunidade que nós demos o título de Igreja Adventista Missionária do Brasil. Fica no Bairro Novo. Iniciamos ali em 1º de julho de 2022, ou seja, já estamos mais de 3 anos ali. Pois bem, a primeira pergunta que surge, né? Por que você saiu da Igreja Adventista? Algum problema com a doutrina? Não. Algum problema com membros da igreja? Também não. Na verdade, eu não sei nem o porquê. Eu tenho até dificuldade de explicar para você o porquê sair da Igreja Adventista. Mas é assim, eu me batizei a primeira vez, é lógico, né? Na Igreja Adventista em 1990, mas só no ano 2001 por aí, é que eu passei a trabalhar, a praticar, né? Ser mais ativo na igreja. Foi quando eu fui para Belém, e lá no 40 Horas, na igreja de São Clé Passarinho. Lá eu fui ordenado ancião, 2001 por aí, não tenho bem certeza, pelo pastor José Carlos Bezerra. Uma igreja pequenina. Aliás, eu não fui ordenado ancião, eu fui eleito diretor. Primeiro eu fui vice-diretor, depois fui diretor. E então trabalhamos ali com os irmãos, a igreja pequenina. Para você ter uma ideia, nós começamos o púlpito com tijolos, colocado tijolos um em cima do outro. De lá a gente pregava, né? E eu tive agora recentemente lá na igreja fazendo uma visita, e a sensação que eu tenho é que o púlpito ainda é o que nós deixamos lá. Um púlpito feito já de madeira real, né? De madeira de lei. E eu passei ali com os irmãos 6 anos, 7 anos por aí, como ancião administrativo. Organizamos a igreja, fui eleito ancião e fui reeleito consecutivamente por 6 anos, mais ou menos, há 7 anos, não me lembro bem agora. Daí eu fui para Marituba. Em Marituba, ali na igreja de Mario Couto, eu fiquei pouco tempo ajudando meu querido irmão Antônio, que era o diretor do grupo, e fui até vice-diretor com ele. Mas depois eu fiquei fora do ancianato. Foi o tempo que eu passei no vestibular, fui para a faculdade e andei fazendo projetos, né?
não falei isso para vocês, mas eu sou licenciado em música. Em teologia, eu sou leigo. Tudo que eu aprendi com a igreja, com a Bíblia e com Deus. A minha formação é em música. E tenho uma família de músicos, trabalhei com música há muito tempo, música secular. Naquele tempo a gente não chamava DJ, chamava locutor de aparelhagem. Então trabalhei com aparelhagem, trabalhei com banda, conjunto musical. E é possível que você até encontre alguns vídeos meus por aí, tá? Mas finalmente eu vim para Mocajuba em 2014. E quando eu cheguei em Mocajuba, a igreja estava funcionando, mas ela estava naquela situação, sabe? Quando ninguém quer ser líder, ninguém quer ser líder. Quem estava liderando a igreja de Mocajuba nessa época era um cunhado meu cunhado, Marcelo Richard, descendente de alemão, daí esse nome. Era ele o líder. Mas eu acho que também eles não estavam querendo ficar. E eu fui surpreso porque eles apareceram em casa um dia, ele, a minha irmã, um amigo, o irmão Abraão, com a irmã Berê, e mais o pastor Marinaldo, 5 pessoas, já fazendo uma comissão e já me nomeando ancião da igreja. Isso em 2014, para começar em 2015. E aquela coisa, né? Eu estava fora fora que eu digo, eu estava fora do ancianato nessa época, então eu aproveitei a energia, a vontade de trabalhar e entrei em campo. Fiz programa de rádio, fiz programa de televisão. É possível até que você encontre no YouTube. Se você digitar programa Verdade e Vida, Paulo Natalio, você vai ver, né? De uma maneira bem original, bem grosseira mesmo. Mas nós temos um programa de televisão lá que tinha uma boa audiência. Durou quase 2 anos, 1 ano e meio. Fiz programa de rádio, fiz evangelismo. E para você ter uma ideia, a próxima comissão, que foi 1 ano depois de eu ser eleito o primeiro ancião, nós formamos a comissão, pastor Marinaldo, um pastor amigo, e que eu devo muito a ele, porque ele confiou muito em mim, me deu bastante crédito para isso, me deu bastante liberdade para pregar. E se ele tiver oportunidade de ver esse vídeo, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser honesto em testemunhar o que aconteceu no nosso trabalho, né? Eu como ancião e ele como pastor do distrito de Cametá. Aí 1 ano depois, para você ter uma ideia, 1 ano depois eu formei a comissão. O pastor ligou para mim e disse: olha, irmão, providencia a comissão e diga que eu só vou aparecer aí quando for para nomear. Quando for para nomear, você não nomeia, você me chama. Então eu fiz como eu era acostumado a fazer, né? No tempo que eu trabalhei no São Cleber Passarinho, o distrito era grande. Se não me foge da memória, era o distrito do Coqueiro. Nós tínhamos, nessa época, uma média de 24 congregações. Eu trabalhei ali com pastores, como o pastor Guedelha, pastor Zé Carlos Bezerra, pastor Paulo Penedo e mais o último pastor, eu não lembro dele. E era assim, os pastores depositavam total confiança no primeiro ancião, né?
Você que é mais antigo deve lembrar o que é isso. Hoje não existe mais, acabou isso aí. Inventaram uma arte, deram um apelido aí de ancião administrativo, mas na verdade é apenas uma figura administrativa, uma figura decorativa, essa é a expressão correta. Mas aquele homem que era o líder da igreja, que ia para o campo, que corria atrás, que resolvia os problemas locais, não estava existindo mais. O problema é que eu não sabia disso. O tempo que eu passei fora da igreja, fora do ministério, eu me desatualizei. Então, quando eu assumi aqui em Mocajuba, eu assumi no costume antigo que eu tinha. Então, eu fui para dentro, toquei, foi bonito, nomeamos mais ancião, e eu acho que com um ano nós tínhamos perto de 100 membros, ou mais de 100 membros, e 4 anciões, a igreja lotada, a igreja estava bonita, uma liderança forte, que sinceramente eu tinha que me virar para a escala, porque tinha mais pregadores do que para uma igreja de pessoas com todos, quase todos, com formação de nível superior, uma igreja bonita mesmo, com membros com capacidade. Mas surgiu algo interessante. Foi criado um chamado subdistrito. Não sei se na sua região isso teve. Mas nós tivemos um subdistrito, eu acho que não chegou a... não sei quantos anos durou isso aí, mas durou pouco tempo. Subdistrito. Então, dividiram o distrito de Cametá, criaram um subdistrito com sede em Baião. E começaram a vir os pastores que para recém-formados. Então formavam pastores, quer fazer um teste com o pastor, quer fazer ele ganhar experiência, quer ver se ele vai dar conta do recado, manda para Mocajuba e para Baião. E os homens vieram para perto e foram para dentro da igreja. E a primeira coisa que fizeram foi cortando as asas dos anciões. O primeiro pastor do subdistrito foi o pastor André. Somos amigos, conversamos quase toda semana. De vez em quando eu ligo para ele, a gente conversa. Mas o estilo de trabalho dele travou. E a igreja parou. De 1 ano e meio, olha, eu fui 8 anos ancião administrativo aí na Memorial. E trabalhei apenas 1 ano e meio que apareceu fruto. Daí para frente fui só tareando mesmo. Construímos a igreja criamos a igreja de Monte Alegre. Mas sempre com essa dificuldade, porque como o pastor estava junto, eu nunca sabia de quem era a tarefa. Se era a responsabilidade minha, se era a responsabilidade do pastor. Aí o pastor trouxe uma lista, o ancião não pode fazer isso, o ancião não pode fazer isso. Então muitas reuniões que nós tínhamos, como reunião de líderes, estudos bíblicos e programações, tiveram que ser paradas, porque não era mais competência. Foi aí, só depois que eu fui descobrir que essa missão, essa tarefa de primeiro ancião, né? Eu lembro que na época do pastor, parece que era pastor Iséias, que era presidente da associação, ele se referia aos anciões como pastores locais. Pastores locais e pastores distritais. Era assim que ele se referia aos pastores e anciões. Então isso aí tinha terminado, mas eu estava por fora, né? Moral da história, o pastor queria mudar, mas eu acho que não teve a coragem, devido à minha idade, não sei, mas não quis me dizer abertamente o que estava acontecendo. Então ele começou a usar de estratégia, né? Fez uma eleição, tentou colocar um rapaz no meu lugar. E a igreja veio para cima, não concordou. Moral da história, eu saí 3 vezes
Saí que eu digo, deixei o acionato lá, isso na administração do pastor André ainda. 3 vezes eu saí, mas 3 vezes ele veio conversar comigo, eu precisei voltar. Com a saída dele, chegou o pastor Izan, pastor amigo também. A princípio parece que ele chegou meio diferente, ele chegou em casa meio mudo, não falou comigo, sentamos lá, não teve conversa, mas eu acho que ele observou e resolveu ser meu amigo, nós ficamos amigos. Mas aí veio a pandemia e a pandemia atrapalhou o movimento. A igreja precisou fechar. Eu já estava com um projeto no Bairro Novo, que é onde eu estou agora, mas precisamos parar por causa da pandemia. Depois do pastor Izan, o pastor André ficou 5 anos. Depois do pastor Izan veio o pastor Paulo. E o pastor Paulo veio para dar o golpe de misericórdia. O tiro de misericórdia, né? E finalmente o homem proibiu tudo. Eu tinha voltado, para vocês terem uma ideia, no ano que eu saí, 2022, né? 2022, em janeiro de 2022, que foi quando o pastor Paulo Moura, nós estávamos numa quadrenal, lá na Fama. E lá eu fiquei sabendo então que o pastor Izan ia mudar para outro distrito e conheci então um novo pastor de Mocajuba. Fomos juntos, já recebi o material da mão dele para o evangelismo das primícias, que seria em janeiro de 2022. E aí seria a minha retomada no Bairro Novo. Mas nessa época eu percebi que eu já não estava bem com a igreja. Não dava para notar, mas pelos bastidores já tinha um grupo de pessoas que já não estava mais satisfeito com o meu trabalho. Isso a gente só vai saber depois, né? E já na gestão do pastor Izan, houve um momento que eu comecei a ficar por fora de tudo mesmo. As reuniões que aconteciam, era o secretário com o pastor que marcava, o ancião não ficava sabendo. Quando chegava no dia de comissão, as coisas caíam como bomba dentro da igreja e eu ficava sabendo na hora, coisa que poderia ter sido resolvido antes, com conversa, mas não tinha jeito, tinha que cair. Então, um dia eu fiquei surpreso, o pastor me ligou e perguntou se eu estava por dentro de uma lista de renúncia e tinha mais da metade dos líderes renunciando cargos. E nessa crise toda, eu fui reeleito, né, pela 8ª vez, mas foi a época que eu fui para o Bairro Novo e pedi então para o meu amigo, que era o ancião que estava comigo, me auxiliava, que ficasse lá na Memorial, que eu ia tocar o evangelismo das primícias. E assim aconteceu. Fui para lá, aluguei um ponto pequeno, simples, nem banheiro tinha, mas a igrejinha aconchegante, encheu de gente. E nós organizamos, na época nós tínhamos 3 pequenos grupos, 5 dupla missionária, já estava com escola sabatina, culto na quarta, no sábado, no domingo, prontinho para ser oficializado como grupo. Aí foi o tempo que chegou o pastor Paulo, mostrei para ele, a princípio ele gostou, ficou meu amigo, mas depois então eu acho que ele tomou pé da situação, de que se entrar, e resolveu ficar contra mim. Então, e aí proibiu tudo. Inclusive, para você ter uma ideia, ele
as duas coisas que mais me deixou numa situação difícil. Uma, que eu não podia receber nenhum crente na igreja onde eu estava pregando. Eu só podia ficar eu e mais um outro irmão, o irmão Maurício. Todo mundo eu tinha que mandar para memorial. Ou seja, o pessoal estava preocupado que queria a igreja, uma igreja bonita, um templo bonito, que foi trabalhado com capricho. Então, mas estava faltando gente. Eles queriam as pessoas que estavam comigo lá, que fosse para lá. Então ele disse que eu tinha que ficar só eu e mais um outro irmão. Eu não podia aceitar nenhum irmão lá dentro. E quando foi no outro dia, numa outra comissão, ele formou a comissão e transformou o ponto do Bairro Novo, que eu esperava que fosse oficializado como grupo, ele transformou num departamento da Memorial. Tá? Se você já viu na sua vida, você que é ancião de igreja, que quem sabe não passou por isso também, se você já viu isso em algum lugar, comente, faça seu comentário. Mas aí eu achei absurdo, porque eu nunca vi, e as pessoas com quem eu converso, que eu pergunto sobre esse assunto, você já viu um ponto de pregação, ser transformado num departamento de uma outra igreja, tá? Quando eu percebi que eu não ia dar conta do projeto, da proposta que ele fez para mim, que não vale a pena a gente relatar os pormenores, eu decidi me afastar. Então, eu vim até para cá, para esse mesmo lugar onde eu estou filmando. Hoje é 30 de novembro de 2025. Eu estou na prainha, bem pertinho de casa, né? Tá chegando o pôr do sol é bonito. Não sei se vai dar para filmar, porque aqui tudo foi improvisado. Eu estou sozinho, não tenho produção, não tem ninguém para me ajudar, né? Vamos ver se vai dar para publicar isso aí. Mas aí eu vim para cá com os irmãos. Nós passamos sexta, sábado e domingo. Acho que já era fevereiro nessas alturas do campeonato, era o tempo do carnaval. Nós passamos aqui na prainha. E no domingo eu fiz uma carta para o pastor pedindo o meu afastamento. Mas impressionante. Que parece que o homem aplaudiu a ideia. Só mandou uma mensagem para mim: Nathalie, não entendi direitinho. Você está saindo do ancianato ou está saindo da igreja também? Eu respondi para ele: pastor, dos dois. E ele disse: tudo bem, só me faça um favor, saia de todos os grupos da igreja. Eu saí do grupo da igreja. Aí estourou uma bomba, alguns falaram de um jeito, outros falaram de outro. Mas eu me lembrei de João Batista, né? Ninguém se levantou em meu favor, todo mundo ficou quieto, na expectativa que daria certo eu ficar para cá e eles ficarem para lá. O que aconteceu? Eu confesso para vocês, né, estamos chegando no pôr do sol, que Deus seja minha testemunha, mas eu não fiz isso com a intenção de fundar grupo, de fundar comunidade, porque eu não tenho estrutura para isso. A minha intenção era ficar em casa, já tenho 70 anos, então vou ficar em casa, vou visitar as igrejas quando puder, se me convidarem para pregar eu prego, se não eu estudo em casa, essa era a minha intenção. Só que teve irmãos que, ao tomar conhecimento de que eu tinha me afastado, então pediram carta também. E se não me foge da memória, umas 15 pessoas, assim que souberam, pediram carta de desligamento da igreja. E o pastor ficou um pouco preocupado, mas em nenhum momento ele chegou comigo para conversar, para dizer: irmão, vamos conversar, vamos voltar, vamos nos entender. Não, ou seja, eu era o obstáculo para eles. Eles queriam se ver livre de mim. Então vem a corda: não, bora nos reunir, bora pregar, e o Brasil é livre, você pode pregar o evangelho, vamos pregar, e aí vamos pregar. E no começo foi bonito, a igreja encheu, tinha bastante gente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, não é desabafo não, né? Mas é só para que você fique sabendo. Durante eu ser ancião na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu
agradeço muito a Deus por isso, porque foi aonde eu aprendi, foi aonde eu me formei, né? Minha formação é como ancião na igreja. Devo muito. Apesar das pessoas não me considerarem como adventista, mas eu sou adventista do sétimo dia. Não fui disciplinado, o pastor me deu a carta, o que eu agradeço a ele, mas ele me deu a carta, eu tenho a carta assinada por ele, de desligamento, eu fui simplesmente desligado. Mas eu nunca tive auxílio da igreja, da associação para a minha igreja. Nunca recebi um saco de cimento para dizer, olha, aqui vai um saco de cimento para ajudar na construção da igreja. E meu irmão, pode ser coincidência, mas se for coincidência, é uma coincidência muito grande. Os homens resolveram me apertar. Tem um projeto agora não é mais associação, agora é missão, né? MPA. MPA, né? Missão para Amapá. E o pastor Busson, conheço bastante, que já trabalhamos próximo um do outro, mas não falei com ele ainda. Mas eles trouxeram para cá um projeto grande, projeto de 1 ano, com 12 pessoas. Começaram com 12 pessoas e mais ou menos uns 3 pastores envolvidos no início. Um pastor coordenador, tem um pastor distrital e tem mais um outro pastor que de vez em quando aparece por aí. E cercaram a igreja, alugaram o localzinho que a gente estava lá, o ponto onde nós estávamos pregando. Eles alugaram uma rua depois, passou uma rua, na outra rua eles alugaram um ponto e cercaram a rua. E a principal mensagem não é Jesus vai voltar, nós estamos no final do tempo, não. É dizer que o Natali é o Nabucodonosor, está levando o pessoal para a Babilônia, que o crente que me visita, se Jesus voltar, não sobe, porque privatizaram a fé. Eu louvo a Deus porque eu sei que não é assim. Mas nem todo mundo é capaz de pensar de uma maneira sensata. O Adventismo é a igreja que Deus escolheu para a pregação, a mensagem dos últimos dias, as 3 mensagens angélicas. E nós pregamos exatamente aquilo que nós pregávamos lá. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o juízo, a lei de Deus, o sábado, o espírito de profecia, a volta de Jesus visível, o milênio no céu, a ressurreição dos mortos, o novo céu, a nova terra, a mortalidade da alma, tudo nós continuamos pregando. Só que no meu entendimento, Adventismo está no conteúdo doutrinário e não na placa ou no CNPJ da associação. Irmão, me desculpe pela franqueza, mas eu continuo pensando assim. Tá? Nossa inspiração é exatamente nos pioneiros adventistas, naqueles que começaram ainda antes que a igreja adventista fosse oficializada, que isso aconteceu em 1863, se não me foge da memória. Então, é mais ou menos isso. Nós continuamos aí, pregando o Evangelho. Antes que alguém diga para você quem sou eu estou abrindo o coração e dizendo para vocês. Lidamos com bastante dificuldade. Por quê? Porque o fato de nós
não pertencemos à igreja histórica, isso conta contra o meu ministério. Os irmãos, o pastor Paulo foi de casa em casa dos irmãos que decidiram sair para ficar comigo, para ficar conosco aqui no Bairro Novo, e andou fazendo cobrança que eu não era autorizado, que eu era clandestino, que eu não tinha associação, eu ia pregar no nome de qual associação. Teve até uma irmã que disse para ele: não, irmão, não é nome... sim, batizar no nome de qual associação? A irmã ainda disse: não, o batismo vai ser em nome de Jesus e não no nome da associação. Uma irmã simples, né? Mas conseguiu dar essa resposta. E eu fiquei, e por incrível que pareça, eu sou nascido em Mocajuba, eu sou nascido e criado aqui. Por isso que não tiveram muita vantagem, porque a maioria das casas que eles estão entrando até hoje, que ainda não saíram, né? Parece que o projeto vai até novembro, são meus parentes. Quando não são meus parentes, mas são meus conhecidos, e me conhecem desde criança. Então não há necessidade de você chegar com um mocajubense, principalmente se você não for daqui, e falar do Paulo Natali, porque todo mundo conhece ele, tá bom? E nós então continuamos trabalhando, então isso conta contra nós, né? O fato de não fazermos parte da igreja histórica. As pessoas que vêm de mudança, a princípio vai. Pra vocês terem uma ideia, já teve gente disciplinada na Memorial porque nos visitou. Você acredita nisso? A pessoa foi, assistiu o culto, foi chamar a atenção. Teve até membros aí desse projeto, é OIN, se não me foge da memória o nome. E um dia eu fui surpreso. Apareceu dois evangelistas, depois apareceu o pastor responsável, porque eu acho que já fui atrás deles, assistir o culto. Mas teve pessoa que foi disciplinada por isso. Eu tenho também uma outra pessoa que é minha parenta perto, que fui eu que evangelizei, que fui eu que ensinei, foi eu que levei para a igreja adventista, que é uma pessoa muito próxima minha, e porque frequentou um período lá na nossa igreja também, foi afastada das atividades por algum tempo, se não me falha da memória, por 3 meses, eu não sei direito, mas foi afastado. Então nós estamos nesta situação hoje, tá? Esse aqui, se for publicado, né, que ainda vou ver o vídeo, eu não posso editar porque eu tive um problema sério de vista agora, né? E eu estou com degeneração macular. Então a Bíblia hoje que eu faço uso é a Bíblia que está no meu coração, na minha mente, porque eu tenho dificuldade para ler. Então quando eu vou fazer meu sermão, eu não abro a Bíblia, eu abro a mente. Mas Deus tem me abençoado até aqui. E eu espero que esse canal que nós vamos criar no YouTube possa contribuir. Nós vamos procurar falar de uma maneira bem original, uma linguagem coloquial, né? Essa é uma das situações dos pastores que falam de mim por aí, dizendo que eu não sei falar hebraico, nem aramaico, nem o grego, mas eu falo bem a língua do mocajubense e do cametanense. Essa língua eu falo bem, sabe? Sabe aquela língua difícil? Subir para cima, descer para baixo, eu sei falar bem. E nós vamos continuar na pregação do Evangelho. E se você acreditar naquilo que eu estou falando para você e quiser dar uma força, nos ajude, tá? Nos ajude. Colabore conosco. Compartilhando o vídeo, mostrando para outras pessoas. Jesus está voltando, a coisa é séria. E principalmente para mim, que já estou do meio-dia para tarde, eu não posso perder a salvação. Eu ainda sou voluntário, a igreja não pode me pagar. Eu não cobro por isso, espero ser voluntário até os últimos dias da minha vida.
Mas eu prego o Evangelho porque pregar o Evangelho me faz bem. É pregando o Evangelho que eu aprendo, que eu conheço mais o Deus que me ama e que deu a vida por mim. Tá bom? Nós teremos outros vídeos. Se houver necessidade, se houver alguma pergunta, a gente volta a tocar no assunto, mas espero que não haja necessidade para se falar mais a respeito do meu desligamento. Amo os irmãos adventistas, não tenho problema pessoal com nenhum da minha igreja, com nenhum mesmo. Tá? Nem com os pastores, nós não discutimos, ninguém falou alto um com o outro, não respondi alto para nenhum dos pastores que encrencaram comigo. Infelizmente, não deu certo. E porque não deu certo, nós tivemos que caminhar para um projeto diferente. Um abraço no coração, fique com Deus, Deus seja louvado pela sua vida, pela minha vida, e nós vamos nos encontrar em muitos vídeos ainda por aí, ok? Um abraço!